os líderes da esquerda brasileira tomaram juízo, resolveram conversar e ontem eles expediram uma nota, né? Na verdade é um manifesto, uma nota assim bastante grave. O documento diz o seguinte: basta. Bolsonaro é mais do que um problema político, tornou-se um problema de saúde pública. Falta a Bolsonaro grandeza, deveria renunciar, que seria o gesto menos custoso para permitir uma saída democrática ao país. Um manifesto com um tom muito grave e muito apropriado. Por isso nós convidamos para participar conosco do programa hoje, para uma entrevista aqui, o Guilherme Boulos, que é um dos signatários desse documento. Boulos, chegou a hora de a esquerda finalmente se unir e acabar com as divergências que impediam uma aliança visando o resgate da democracia brasileira? Já passou da hora, Panunzio. Essa carta que nós conseguimos articular ontem, eu espero que ela seja um primeiro passo de uma articulação mais ampla da esquerda, das oposições, para derrotar o desgoverno do Bolsonaro. Existem diferenças, existem diversidade de visões, de posições dentro da esquerda, e isso é importante, né? Ao contrário da extrema-direita, do bolsonarismo, nós não pregamos o pensamento único. É importante que tenha diversidade de opinião. Agora, aquilo que nos diferencia hoje é muito menor do que aquilo que nos une contra o desastre que Bolsonaro está causando no Brasil. Por isso, eu não tenho a menor dúvida que a única maneira de derrotar, de interromper, de fazer Bolsonaro parar, vai ser com muita unidade das forças progressistas, das forças democráticas do país, também da oposição e das forças de esquerda. E o manifesto de ontem, eu acho que é um marco nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que coloca essa síntese que você leu agora há pouco, de que Bolsonaro não tem condição de continuar governando o Brasil. E aqui não é uma questão de fazer política no meio da pandemia, é entender que nós temos um presidente da República que coloca a saúde pública da população em risco no meio da pandemia. Bolsonaro se tornou um problema de saúde pública, não é mais apenas um problema político, de discordância, até um problema democrático. A atitude dele como líder, ou melhor, ao não liderar, ao desinformar, ao confundir, ao espalhar mentiras, ao desrespeitar as normas básicas de saúde pública, a atitude dele coloca milhões de vidas em risco. Por isso, se tornou uma questão de urgência política e de urgência sanitária derrotar o Bolsonaro, e é isso que nós dizemos nesse manifesto. Mas, ao mesmo tempo, também nós apontamos medidas concretas. Não é só um manifesto de crítica, é um manifesto também que aponta quais os caminhos, medidas emergenciais que precisam ser tomadas nesse momento para que o povo brasileiro vença essa crise, para que o povo brasileiro possa sobreviver com dignidade, mesmo em meio à quarentena. Ô Ciro, seguinte, ontem vocês assinaram esse manifesto, né? Os líderes da esquerda brasileira. Aliás, foi uma iniciativa como uma flor no pântano, né? Porque assim, a gente via as ações do governo Bolsonaro e não via a perspectiva de os políticos que confrontam essa situação esdrúxula que nós estamos vivendo se unindo. E aí surgiu essa luz no fim do túnel. Você acha que a partir daqui, vocês que são protagonistas da esquerda, que se opõem ao presidente Bolsonaro, vão encontrar um caminho para caminhar juntos? Não é tão simples isso não, Fábio, porque o grande problema do Brasil é falta de projeto. Então você tem uma questão grave de falta de projeto, mas o que eu tenho dito é o que se expressou ontem nessa iniciativa comum. O que vai nos unir é o que sempre nos uniu, é a luta. Agora, a compreensão da raiz do problema brasileiro, as causas de termos chegado nesse momento crítico, não é? Da boçalidade levada ao centro do poder brasileiro, né? Do fascismo radicalizado, ignorante, obscurantista, ter chegado ao centro do poder do país, a avaliação da origem disso nos divide e a construção do caminho do futuro também nos divide. Mas essa divisão não é ruim, desde que a gente faça, como fizemos ontem, né, a clareza de separar aquilo que é luta. Então, veja, na hora que nós precisamos nos reunir no combate à reforma trágica, da forma como foi feita a Previdência, nós estamos lá juntando todos juntos. Os partidos que tiveram dissidentes, punimos, etc, etc. E acho que é isso que vai acontecer. Nesse momento, apurar responsabilidades políticas chega a ser quase insensível, ser quase gelado na hora em que o nosso povo está desorientado, com informações contraditórias vindas do centro do poder, o presidente da República falando aberrações todo dia, dando exemplos terríveis de
de atitude genocida, e nós precisamos ajudar o nosso povo com toda a firmeza, com toda a clareza, a entender o que está acontecendo, a raciocinar com a sua própria cabeça, a fazer o que toda a sociedade amadurecida faz. Ninguém tem político de estimação. Esse negócio de ficar idolatrando política é coisa de povo idiota. É tudo que o nosso povo não pode ser e nunca foi historicamente. Esse negócio de adorar política é coisa completamente estúpida. Nós precisamos reagir às informações, ver o que toca para todos nós e coesionar a luta naquilo que é prático. E quais são os caminhos para que o Jair Bolsonaro saia da presidência da República? O caminho mais básico, mais fácil, seria a renúncia. Seria ele compreender que perdeu qualquer condição política de seguir governando, perdeu o apoio da imensa maioria da população e não tem condições políticas, morais, para seguir à frente do país. Esse é um caminho. Conhecendo Jair Bolsonaro, é difícil crer que o Bolsonaro vá renunciar. Nesse sentido, o que existe de disponível de instrumento democrático? O primeiro é o impeachment. O impeachment é aplicado quando tem crimes de responsabilidade. No nosso entendimento, existem inúmeros crimes de responsabilidade já praticados pelo Bolsonaro. Agora, o impeachment é uma solução demorada e que demanda ter um apoio político de maioria qualificada no parlamento, coisa que não existe hoje. Segunda solução, essa nós estamos defendendo, aliás, há mais de um ano, independente do coronavírus, porque ela expressa uma violação grave da lei eleitoral no Brasil, que é a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo Tribunal Superior Eleitoral. A legislação brasileira prevê que, quando há crimes eleitorais graves, os eleitos têm a sua chapa cassada e, pela Constituição, se convoca novas eleições num período de 90 dias. Existem provas robustas fornecidas, inclusive pelo jornalismo brasileiro. A Patrícia Campos Mello, uma jornalista investigativa, fez reportagens incríveis sobre o submundo dos disparos ilegais de WhatsApp do Bolsonaro na campanha, que mostrou crimes eleitorais flagrantes, desde dinheiro empresarial nos disparos, o que é proibido, passando por violação das normas do WhatsApp, de caixa 2, porque esse recurso não foi declarado. São vários crimes eleitorais que poderiam levar à cassação da chapa. E um terceiro caminho, que os partidos de oposição também impetraram ontem, é uma denúncia-crime. Né? Ou seja, uma denúncia-crime para a justiça, dizendo que o presidente da República cometeu um crime, ele está cometendo um crime contra a saúde pública. Neste caso de denúncia-crime, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal podem afastar por crime em exercício o presidente da República. Então, esses são os caminhos existentes. No nosso entendimento, esses caminhos, as instituições deveriam. O TSE não tem por que estar 1 ano e meio engavetando uma denúncia com tantas provas. Né? Existem crimes de responsabilidade. Nós acreditamos que a Câmara deveria seguir adiante num processo dessa natureza. E existem crimes sendo executados no exercício do próprio mandato, por isso nós achamos que cabe também uma denúncia-crime. Por qualquer dos caminhos, o Bolsonaro não pode continuar à frente da presidência da República. Ciro, o que a gente faz com o Bolsonaro? Impeachment, interdição ou renúncia? Qual é a solução para ele? Eu sei que tem muita gente com raiva, mas o impeachment não dá tempo. Deixa eu explicar para todo mundo. Ninguém está mais indignado com o Bolsonaro do que eu, mas eu tenho que manter a cabeça fria e ajudar as populações a entender. Sabe como é que começa o impeachment? Alguém representa, o presidente da Câmara aceita ou não aceita por decisão unipessoal irrecorrível, e o Rodrigo Maia não quer aceitar porque considera que isso seria um complicador político grave numa hora em que nós precisamos que todo mundo esteja ocupado em ajudar o povo a se proteger do flagelo de saúde pública e do flagelo econômico que está aí inevitável. Portanto, já morreu aí. Mas se o Rodrigo Maia aceitasse prosperar, você simplesmente tem um processo que faria o país politicamente parar por 6 meses, pelo menos. 6 meses é o tempo mínimo, comissão, direito de defesa, etc, etc. Portanto, isso não é um remédio para se tratar dele agora. A única coisa que nós podemos pressionar é por uma renúncia.
Por isso nós assinamos esse manifesto, apelando para algum resto de dignidade que o Bolsonaro tenha, que ele perceba que ele hoje é um fator de insegurança institucional e um fator de ameaça à saúde da nação brasileira. Então, se ele tiver alguma dignidade, vai renunciar. Mas como ele não tem dignidade nenhuma, ele não vai renunciar. Nós vamos escalar para o futuro, logo assim que for razoável, também uma representação no Tribunal Penal Internacional em Haia, para que ele responda pelos crimes de lesa à humanidade que ele está praticando. Mas, infelizmente, o que nós temos que botar na cabeça é que democracia é assim. Quando a gente escolhe bem, a gente tem de volta a escolha boa que nós fizemos. Quando a gente escolhe mal, a gente paga o preço amargo, sem merecer, porque o povo votou indignado, com razão, eu compreendo com a minha alma. E a gente tem que aproveitar essa amargura toda, pelo menos para amadurecer politicamente como nação.